Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos permitir termos este dia para vivermos e também os momentos para estudarmos a sua palavra. Somos agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, com outros grupos. São centenas de inscritos que nós temos no canal Hora Tranquila e que compartilham esses estudos com várias outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Filomena, é de Mucajaí, em Roraima. Maria de Jesus é de Monte Alegre, no Pará. Rosa Garcia é de Brasília, Distrito Federal. Regilene Ribeiro é de Marília, São Paulo. Creuza Prudêncio é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarambi, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Nós iremos orar. Grande Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia que estás nos concedendo, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos em Tua Palavra. Pai, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, amigos, amigas, onde quer que estejam estudando conosco a Bíblia, que sintam a Tua presença com eles, que tenham os seus problemas, as suas necessidades, suas lutas resolvidas e solucionadas por Tua santa vontade. Aqueles que nos pedem orações, que Tu também os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos falando a respeito da aliança que Deus fez com o seu povo lá no Sinai. Eles haviam saído do Egito e estavam caminhando em direção à terra prometida, Canaã, e eles então passaram pelo deserto de Sinai. Deus tinha um plano, um propósito ao levar o povo por esse caminho. Por quê? Porque o povo estava vivendo há mais de 200 anos em idolatria, em paganismo, adorando outros deuses. Já não adoravam mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles eram uma outra geração, já bem distante dos patriarcas, e eles haviam se afastado completamente do ensinamento de Deus para com os seus filhos. É como hoje, por exemplo, algumas nossas gerações, vamos supor, 2, 3 gerações atrás, nós víamos que os nossos pais, nossos avós, eles buscavam mais a Deus do que a geração de hoje. Os nossos filhos, nossos netos, estão se distanciando do Deus que nós cremos e servimos. Eles, desde cedo, estão buscando outros caminhos, a não ser o caminho no qual nós fomos ensinados e trilhamos este caminho e continuamos trilhando, avançando. Por quê? Porque a nossa pátria, ela não é aqui. A nossa pátria está nos céus e nós aguardamos de lá a vinda do nosso Senhor Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. Ontem nós falamos aqui que, como uma águia, não é, tira os seus filhotes do ninho, derruba para que eles aprendam a voar, assim também Deus tirou o povo de Israel lá da escravidão do pecado, do ninho, né, do pecado que eles estavam vivendo ali há mais de 200 anos. E então Deus estava agora levando-os para ensiná-los e conhecer este verdadeiro Deus, que eles haviam se esquecido de Deus. Em Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Moisés estava então perguntando a Deus: o que é que eu vou dizer ao povo? Quem foi que me enviou para libertá-los da escravidão do Egito? Como é que eles vão crer em mim? E então Deus disse: eu sou o Senhor. Diga a eles, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito.
vou livrá-los da escravidão. Deus precisava então se tornar agora conhecido àquele povo que era descendência de Abraão, mas que não conheciam mais o Deus de Abraão. É triste, irmãos, quando nós vemos os nossos filhos, nossos netos, indo atrás de outros deuses, atrás de adoração a outras coisas a não ser ao Deus que nós servimos. É triste, irmãos, mas é a realidade. Mas assim como Deus disse para o povo de Israel, que estava cativo lá no Egito, vou tirá-los dos trabalhos pesados, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Deus também, amigos e irmãos, Ele quer nos resgatar da escravidão do pecado. Deus, Ele quer nos tirar deste mundo e Ele vai tirar através do seu Filho Jesus, que já veio aqui neste mundo, viveu, morreu por cada um de nós, ressuscitou e Ele vai voltar para buscar, para resgatar deste mundo de sofrimento que nós estamos vivendo. Nós nos lembramos que Moisés, que escreveu o livro de Êxodo, ele escreveu também aquele grande evento que foi o dilúvio e que somente a família de Noé foi salva. Esses dois grandes eventos, a libertação do povo de Israel da escravidão lá do Egito e também o livramento de Noé e da sua família do dilúvio, são esses grandes eventos que Moisés escreveu, que se destacam nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Esses dois eventos apresentam percepções sobre a ciência da salvação. Agora, o Êxodo, a saída do Egito, apresenta o padrão básico. Deus, Ele quer nos tirar deste mundo. E quando Deus disse a Israel, por meio de Moisés, vou resgatar vocês, aqui essa palavra hebraica, ela se refere ao resgate que um parente tinha que fazer a um outro parente que havia se vendido como escravo para pagar dívidas. E então vinha um parente dele, que tinha condições financeiras, e resgatava aquele que havia se vendido para ser escravo para pagar uma dívida. Irmãos, nós também estamos vendidos à escravidão do pecado, mas Jesus, Ele já morreu por nós. Jesus, Ele já deu a sua vida por cada um de nós. Nós precisamos crer, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, nós precisamos nos render a este amor, porque o resgate já foi pago. A vida de Jesus, todos nós estávamos condenados à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, o nosso parente mais próximo, o nosso irmão mais velho, Ele veio e morreu por nós, pelos nossos pecados. O nosso pecado já está pago. É claro que se nós cometemos pecados em nossa vida, sabendo que estamos pecando, nós precisamos nos arrepender destes pecados, pedir perdão, porque eles já foram pagos. E então nós não cometermos mais este pecado que nós costumeiramente cometemos. A palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, Marcos 10, verso 45 nos diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus falando a respeito da vinda dele quando esteve aqui entre nós, há 2000 anos atrás. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Estamos nós, amigos e irmãos, neste mundo para servir também o nosso semelhante, para servir o nosso próximo, para servir o nosso familiar, o nosso irmão de igreja. Estamos neste mundo para servir ou para ser servido? Jesus, Ele veio para servir, e Ele diz ainda: vim para dar a vida em resgate por muitos. Por que por muitos? Porque nem todos irão aceitar este preço que Jesus pagou pelos pecados da humanidade. Infelizmente, muitos não aceitam, não acreditam, ou quando aceitam, depois se afastam deste amor de Deus e vão viver a sua vida e então se esquecem deste preço que Jesus pagou em resgate de cada um de nós. Nós lemos também em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2,
E no verso 6 a palavra de Deus nos diz: Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Jesus deu a vida para comprar a liberdade de todos. Sim, fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Ele deu a sua vida. Agora, claro, precisamos querer ser libertos do pecado. E para sermos libertos do pecado, somente o sangue de Jesus tem este poder para nos fazer vitoriosos sobre o pecado que tanto nos assedia. Em Apocalipse capítulo 5 e no verso 9, Apocalipse 5, verso 9, a palavra de Deus, ela nos diz: E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui o apóstolo João, em Apocalipse, tendo a visão do Cordeiro de Deus e os 24 anciãos lá no trono de Deus, ele disse que somente Jesus era digno de receber o livro e abrir os selos. Por quê? Porque ele se sacrificou e com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, língua, nação e povos. Louvado seja Deus por tão grande amor. Jesus, o Filho de Deus, se sacrificando por cada um de nós. Que possamos ter a certeza de que também nos entregamos completamente a Jesus e que Ele está trabalhando em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a perseverarmos para podermos nos encontrar com Ele quando Ele vier para buscar a sua igreja. Então, o preço da salvação de cada um de nós já foi pago. Precisamos crer e aceitar este sacrifício, abandonar os pecados e viver uma vida dia a dia com Jesus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Novamente estaremos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. Daremos sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.